Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria. Rogai por nós. Muito bem. Então, vamos, confiados ao Espírito Santo, dar início aqui à nossa sessão, que, como já disse há momentos, aborda o capítulo 6 da Amoris Laetitia e que se intitula Algumas Perspectivas Pastorais. Ou seja, depois de tudo o que o Papa já nos disse em termos mais teológicos ou antropológicos, agora ele, fazendo eco daquilo que foram as recomendações dos padres sinodais que fizeram o sínodo, os dois sínodos sobre a família e que deu origem a esta exortação apostólica Amoris Laetitia, o Papa diz, exatamente referindo-se a isso mesmo, aos debates do caminho sinodal, diz ele que os debates puseram a descoberto a necessidade de desenvolver novos caminhos pastorais. Daí esta abordagem pastoral que o Papa vai fazer agora. E ele diz, procurarei agora resumir em geral estas propostas ou perspectivas pastorais. As diferentes comunidades paroquiais, diocesanas, etc., diz o Papa, é que deverão que tenham em conta tanto a doutrina da Igreja como... Peço desculpa que alguém me tirou aqui. Portanto, diz ela, elaborar propostas mais práticas e eficazes que tenham em conta a doutrina da Igreja, as necessidades e desafios locais. Ele diz que, com este capítulo, não pretende de maneira absolutamente nenhuma fazer uma proposta de pastoral da família. Ele vai limitar-se apenas a reunir, corrigir alguns dos principais desafios pastorais. E o primeiro grande desafio é aquele que é o primeiro subcapítulo que o Papa aborda e que intitula Anunciar hoje o Evangelho da Família. E podeis compreender porque é que o Papa lhe chama um desafio. É que o Evangelho da Família hoje vive culturalmente e socialmente um grande desafio, na medida em que a família está completamente virada do avesso. Compreendem a expressão? Compreendem que muitas das orientações políticas e das ideologias que dominam a nossa cultura são todas elas direcionadas para destruir a família. Trata-se de uma verdadeira e própria desconstrução da família. Portanto, anunciar o Evangelho da família nestes tempos, não há dúvida absolutamente nenhuma que é um grande desafio. E ainda é maior o desafio quando os padres sinodais propuseram que fossem as próprias famílias cristãs, com base na graça sacramental nupcial, a serem os sujeitos principais da pastoral familiar. Portanto, a todos vós que sois famílias, e são várias que estão aqui presentes, imaginem que o Papa está a considerar neste momento que esta tarefa do anúncio do Evangelho da família
cabe, em primeiro lugar, aos sujeitos que são as famílias, oferecendo o testemunho jubiloso dos cônjuges e das famílias, daquilo a que o Papa já chamou as igrejas domésticas. Portanto, é preciso fazer experimentar que o Evangelho da família é alegria que enche o coração e a vida inteira daqueles que celebraram o sacramento do matrimónio. E que, de alguma maneira, como diz a Evangelii Gaudium, foram em Cristo libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento, porque encontraram no sacramento nupcial uma forma nova de viver todas estas realidades. À maneira da parábola do semeador, a tarefa destas famílias é cooperar na sementeira e não esquecer que o resto é de Deus. É a Ele que compete fazer crescer a semente lançada à terra com a evangelização. Eu creio que os esposos agradecem que os pastores lhe ofereçam motivações para uma aposta corajosa num amor forte, sólido, duradouro, capaz de enfrentar todos os imprevistos que surgem na vida dos casais. E por isso também compreendo que os casais a este apelo do Papa responderão com humilde compreensão que a Igreja pode contar com as famílias, com o desejo de acompanhar todas e cada uma delas, a fim de que se descubram as melhores saídas para superar as dificuldades que todos encontramos neste momento no caminho das famílias. De qualquer modo, não basta uma genérica preocupação pela família ou que o digamos apenas para que as famílias se possam tornar sujeitos cada vez mais ativos da pastoral familiar, requer-se deles, dos casais, em primeiro lugar, um esforço evangelizador e catequético dirigido à família, que se encaminhe exatamente nesta direção. Por isso, o Papa começa por dizer que se exige a toda a Igreja, e naturalmente uma grande parte da Igreja são as famílias, exige-se uma conversão missionária. Esta pastoral familiar, conduzida exatamente pelos casais, pelas famílias, deve fazer experimentar que o Evangelho da família é a verdadeira resposta às expectativas mais profundas da pessoa humana, da sua dignidade, da sua comunhão e da sua profundidade. Portanto, como se compreende, não se trata apenas de apresentar uma normativa de como é que se deve fazer a pastoral da família, mas de propor valores vividos pelas famílias que correspondem à necessidade em que hoje as famílias se encontram, sobretudo nos países mais secularizados e descristianizados. Portanto, é necessária uma evangelização que denuncie com desassombro os condicionalismos culturais, sociais, políticos e económicos em que as famílias se encontram, bem como o espaço excessivo dado à lógica capitalista e de mercado que impedem uma vida familiar autêntica, gerando discriminações, pobreza, exclusão e hoje em dia vemos infelizmente cada vez mais crescer a violência familiar e até mesmo a violência doméstica. Portanto, a todos os leigos que são membros destas famílias, o Papa pede que se comprometam como cristãos neste mesmo âmbito cultural e sociopolítico. O que quer dizer que a principal contribuição para a pastoral familiar
é oferecida pelas famílias de cada paróquia. E a paróquia, como podemos imaginar, é uma família de famílias, onde se harmonizam os contributos das pequenas comunidades, dos movimentos, das associações eclesiais e, sobretudo, das familiares. Meu Deus. Ora bem, e agora é curioso, depois do lançamento... Amanhã, se Deus quiser, está bem? Então, até amanhã. Já compraram carne de vaca ou ainda não? Não, ainda não. Podemos dar atenção a Eu também ainda não pedi a ninguém. Ainda tem, já não tem. Não, eu não pedi a ninguém porque eu não gosto daquela do Pingo Doce. Olha, lá embaixo da ilha está lá um talho da carninha até dá gosto. Até porco preto é uma maravilha, pá. Mas aonde? Lá em Armação de Ter, onde a gente tem. Podemos pedir a quem está a fazer esta linda conversa que desligue o seu microfone. Não sei propriamente, não consigo ver quem são, mas também não interessa o importante é que possamos desligar os microfones para poder continuar. Ora bem, então eu volto atrás e digo o seguinte: depois desta bela introdução que o Papa fez sobre os destinatários da pastoral familiar e sobre os primeiros responsáveis dessa pastoral, chegamos à conclusão que antes mesmo dos ministros ordenados, primeiros agentes da pastoral familiar devem ser os casais, devem ser as próprias famílias. E agora é curioso que logo de imediato o Papa chama a atenção para duas ordens de pessoas que normalmente são considerados os primeiros agentes da pastoral familiar, e o Papa diz que uns e outros carecem de uma formação adequada para o poderem ser. O Papa está a referir-se, em primeiro lugar, aos ministros ordenados, ou seja, presbíteros e diáconos. Mas os bispos também são ministros ordenados, portanto, os próprios bispos também carecem, muitas vezes, de uma adequada formação para tratar dos complexos problemas atuais das famílias. Para isso, diz o Papa, pode ser útil a experiência da longa tradição oriental dos sacerdotes casados. Como vocês sabem, nos ritos católicos orientais e nos ritos católicos ortodoxos orientais, existe um clero casado. Aqui no nosso rito latino, o sacerdócio é celibatário. E por essa via, diz o Papa que os ministros ordenados, tirando os diáconos, naturalmente, que são casados, os diáconos permanentes, os outros ministros ordenados carecem de uma formação adequada. É evidente que não é uma formação inicial nem de base, porque já fizeram bastante formação. Mas para compreender os problemas atuais da família, muitas vezes os ministros não se podem dispensar de uma formação adequada. E depois, curioso, o Papa logo de imediato pega numa outra área, grupo de pessoas, os seminaristas. E diz aqui coisas interessantes. Eu vou ler aquilo que o Papa diz concretamente na exortação. Diz ele: os seminaristas deveriam ter acesso a uma formação interdisciplinar mais ampla sobre namoro e matrimónio, não se limitando apenas à doutrina. Além disso, a formação nem sempre lhes permite desenvolver o seu mundo psicoafetivo. Talvez alguns seminaristas, se fizessem bem esta formação e esta preparação, chegariam à conclusão que não eram chamados ao ministério e constituiriam, eventualmente, belas famílias. Depois há um caso de alguns que carregam na própria vida, de alguns seminaristas,
a experiência da sua própria família, muitas vezes ferida, com a ausência de pai ou de mãe e de instabilidade emocional na relação parental. Portanto, é preciso garantir aos seminaristas um amadurecimento durante a formação para que os futuros ministros, aqueles que chegarem a ser padres, possuam o equilíbrio psíquico e afetivo que a sua missão lhes exige. Reparem, estas são palavras do Papa relativamente à formação dos seminaristas. Os laços familiares, continua agora o Papa, são fundamentais para fortificar a autoestima sadia dos seminaristas. É importante que as famílias acompanhem todo o processo do seminário e do sacerdócio, pois ajudam a revigorá-lo de forma realista. Se me permitem acrescentar uma experiência pessoal, quando em 1976 fui como reitor do Seminário de Vila Viçosa destinado à formação dos futuros padres, lembro-me que encontrei no seminário uma comunidade religiosa que já lá estava há muito tempo apenas dedicada ao serviço doméstico. A primeira coisa que a nossa equipa fez foi inserir as mesmas religiosas naquele que era o processo educativo dos seminaristas. Devo dizer que estamos a falar de 1976, portanto, há quase 50 anos, 45, e reparem que naquela altura fazer uma experiência destas não era frequente, mas olhem que os frutos foram verdadeiramente extraordinários. Ou seja, o seminário precisa cada vez mais de ter contacto com as paróquias e não é só para fazer atos de autoridade clericais, mas para fazer atos de comunhão e de vivência com as famílias, com os leigos, com os outros jovens. Tomar mais contacto com a realidade concreta das famílias. Ao longo da vida pastoral, o sacerdote encontra-se, sobretudo, com as famílias. A grande maioria dos seus paroquianos são casais, são famílias, são pais e filhos. Portanto, a presença dos leigos e das famílias, particularmente a presença feminina na formação sacerdotal, favorece o apreço pela variedade e complementaridade das diferentes vocações da Igreja. Mais uma vez, deem-se conta de como o Papa valoriza as famílias, valoriza o papel formativo das famílias e dá importância no que diz respeito à pastoral familiar à experiência das famílias. Portanto, a necessidade de formar agentes leigos de pastoral familiar vai até ao ponto, e como aqui algumas pessoas que estão presentes e que me estão a ouvir o sabem e o experimentam, nós temos para formar as novas famílias na preparação para o matrimónio e para manter as famílias novas ou recentes num crescimento da espiritualidade familiar, é necessário que formemos leigos da área da pastoral familiar com a ajuda de psicopedagogos, médicos de família, médicos de comunidade, assistentes sociais, advogados de menores e família, predispondo o contributo destas pessoas para que os leigos e as famílias possam receber contribuições da psicologia, da sociologia, da sexologia e até do aconselhamento e acompanhamento. Portanto, vejam como o Papa vos valoriza enquanto famílias que sois, a maior parte daqueles que nos escutais. Todos estes profissionais, em especial, têm experiência de acompanhamento de pessoas que procedem do âmbito da família.
e podem dar-nos uma grande ajuda exatamente neste sentido. E agora o Papa refere ainda o seguinte: os itinerários e cursos de formação destinados especificamente aos agentes pastorais poderão torná-los idóneos a inserirem o seu próprio caminho de preparação para o matrimónio na dinâmica mais ampla da vida eclesial. Tudo isto em nada diminui, antes integra o valor fundamental da direção espiritual que os sacerdotes ou outros consagrados podem dar como contributo e a utilização de recursos espirituais inestimáveis da Igreja e até da própria reconciliação sacramental. Ora bem, a este propósito, e nesta mesma linha, digo agora de novo aquilo que já disse na introdução. O Papa Francisco publicou na quarta-feira passada aquilo a que ele chama itinerários catecumenais para a vida matrimonial. É uma espécie de vademecum da formação para a pastoral familiar, que abarca os diversos períodos ou fases da vida de preparação para o matrimónio e da própria vida matrimonial. Portanto, este documento é introduzido por um prefácio do Santo Padre, porque depois o documento é publicado pela Congregação dos Leigos e da Família. Depois, o Papa faz a sua proposta pessoal deste catecumenado matrimonial e depois, num primeiro capítulo, propõe as razões de ser deste catecumenado. Diz quem é que se deve encarregar desta tarefa e para que é que serve uma pastoral renovada da vida conjugal. E depois, no concreto daquilo que é o documento, o Papa aborda as modalidades desta formação, as suas fases e as suas etapas. E depois, entrando na área específica daquilo que que são estas fases e etapas, o Papa fala de três. A fase pré-catecumenal, ou seja, a preparação remota dos jovens para a vocação matrimonial. A segunda fase, que é a fase intermédia, que é o acolhimento aos candidatos já declarados ao matrimónio. E depois a fase catecumenal propriamente dita. E aqui, nesta fase catecumenal, há três grandes etapas. A primeira é a preparação próxima para o matrimónio e para a celebração sacramental. A segunda etapa é a preparação imediata, próxima, no âmbito do sacramento propriamente dito. E a terceira etapa é o acompanhamento dos primeiros anos da vida matrimonial. E depois, antes de concluir, o Papa dedica também um capítulo desta formação ao acompanhamento dos casais em crise. Sabemos que existem muitas famílias que se separam ou que entram em crise e, infelizmente, com rapidez se divorciam, quando, afinal, precisaria acompanhá-las a redescobrirem o sacramento que celebraram e a vida espiritual e familiar que iniciaram e que entrou em crise. E depois o Papa termina com uma conclusão. É um documento muitíssimo importante. Eu já tive a ocasião de dizer no início da nossa sessão de hoje que estou à disposição para enviar a quem o quiser este documento, para já numa língua mais acessível, que é o espanhol, o italiano também para alguns, mas eu creio que muito em breve teremos o documento traduzido também em português. Curiosamente, o Papa editou o documento em espanhol
e, ao mesmo tempo, na versão italiana. E agora, neste período, estarão a ser feitas as diversas traduções. Naturalmente, se quiserem esperar, não demorará muito. Quando existir a versão portuguesa, poderão conhecê-lo e lê-lo e aprofundá-lo com maior facilidade. E com isto, concluímos aquela que é o primeiro subcapítulo deste capítulo 6 sobre as perspectivas pastorais da pastoral familiar. E agora o Papa vai falar acerca dos noivos no caminho de preparação para o matrimónio. E aqui irão ver a criatividade do Papa, como ele, de maneira verdadeiramente extraordinária, nos vai ajudar a olhar de maneira muito mais responsável para a preparação, não apenas com um ligeiro curso de umas horas ou de um fim de semana ou de um período eventualmente mais longo, mas de uma preparação bastante mais comprometida e aprofundada. Portanto, diz o Papa que os padres sinodais afirmaram várias maneiras com as quais é preciso ajudar os jovens a descobrir o valor e a riqueza do matrimónio, ajudá-los a captarem o fascínio de uma união plena que leva e aperfeiçoa a dimensão social da vida, que confere à sexualidade o seu sentido maior, ao mesmo tempo que promove o bem dos filhos e lhes proporciona o melhor contexto para o seu amadurecimento e educação. Portanto, o Papa diz que esta formação, nesta amplitude toda que acabei de descrever, já deve ser apresentada durante a preparação dos jovens que às vezes nem sequer ainda são candidatos ao matrimónio. E o Papa justifica porque é que faz esta chamada de atenção. A complexa realidade social e os desafios de que falámos já, que a família é chamada a enfrentar atualmente, exigem um empenhamento maior de toda a comunidade cristã na preparação dos noivos para o matrimónio. É necessário um maior envolvimento de toda a comunidade, privilegiando o testemunho das próprias famílias e a exigência ainda de uma radicação, de um radicar-se da preparação para o matrimónio no caminho da iniciação cristã. Ou seja, eu, nestes dias, na quinta-feira passada, antes de vir aqui para Roma à tarde, celebrei na minha paróquia a iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia dos catecúmenos que se prepararam este ano para o efeito. E devo dizer que cada vez mais estou convencido que a iniciação cristã é a primeira base fundamental para a preparação da vida conjugal e familiar. Sem partir desta iniciação cristã, corremos o risco de não perceber a grandeza que a própria exortação nos apresenta, como já vimos, da vida conjugal e da espiritualidade familiar. Portanto, é muito importante esta preparação a partir da iniciação cristã. Por isso o Papa vai longe e diz: convido as comunidades cristãs a reconhecerem que é um bem para elas mesmas acompanharem o caminho de amor dos noivos. E nesta linha diz que há várias maneiras legítimas de organizar esta preparação próxima para o matrimónio. E que cada igreja local, cada paróquia, cada diocese, deverá discernir o que for melhor, procurando uma formação adequada que, ao mesmo tempo, não afaste os jovens do sacramento. Mas eu diria, se possível, que os encante para o matrimónio, que os faça sentir atraídos pela espiritualidade conjugal. Portanto, repetindo o que disse há momentos, trata-se de uma espécie de iniciação ao sacramento do matrimónio,
que forneça aos jovens os elementos necessários para poderem recebê-lo com as melhores disposições e iniciar com uma certa solidez a vida familiar. Reparem, isto é, na minha perspectiva, completamente novo. Aquilo que refletiram os padres sinodais, aquilo que o Papa Francisco nos diz na exortação apostólica, Amoris Laetitia, relativamente à formação dos noivos e dos jovens, ainda antes mesmo de serem noivos, é verdadeiramente uma novidade. Por causa disso, e para garantir que isso seja possível, o Papa fala agora daquilo a que ele chama as famílias missionárias, as famílias dos próprios noivos e até mesmo as famílias dos jovens que sabem que um dia terão de trabalhar na preparação dos futuros matrimónios dos seus próprios filhos. Fornecer às famílias os recursos pastorais para fazer este trabalho é um dever das nossas comunidades locais. Habitualmente são muito úteis os grupos de noivos e a oferta de palestras opcionais sobre uma variedade de temas que realmente interessam aos jovens. E como digo, entre vocês, há famílias que trabalham na pastoral familiar, no CPM, das famílias novas, no apoio a famílias em crise, na preparação dos noivos e assim por diante. Muitos de vós estáis a ouvir. Ora bem, todos estes grupos são cada vez mais úteis e, no dizer do Papa nesta exortação, são indispensáveis porque são formas personalizadas de alcançar este objetivo que o Papa nos propõe. Portanto, devemos ensinar a amar as pessoas umas às outras, sobretudo em ordem à vida familiar, pois que esta realidade não se improvisa, nem pode ser objetivo apenas de um breve curso antes da celebração do matrimónio. Aquilo de que o Papa está aqui a falar é de uma aprendizagem que com os próprios pais e estas famílias que estão ao serviço, e são muitas hoje, graças a Deus, das nossas comunidades, que estão ao serviço do matrimónio cristão, são aqueles que mais preparados se encontram para ensinar esta arte de amar àqueles que querem celebrar o matrimónio. Ora bem, agora, andando já um bocadinho mais para a frente, o Papa diz que a preparação dos que já formalizaram o noivado, aqueles que já estão encaminhados para o matrimónio através das núpcias, quando a comunidade paroquial consegue acompanhá-los durante um bom período de tempo, aí deve proporcionar-lhes possibilidades de também conhecerem melhor as incompatibilidades, os riscos e até as situações que podem aconselhar a refletir mais em profundidade se a escolha que estão para fazer é a mais acertada ou se deverão ponderar de outra maneira. E aqui permitam-me que faça um parênteses. Na minha condição de presidente do Tribunal Eclesiástico da província do Sul, Évora, Algarve e Beja, poupar-me-iam muito trabalho e às famílias muitos desgostos se colaborassem no sentido de ajudar os jovens a prepararem-se melhor para o matrimónio. Muitas vezes não ponderam, não avaliam, estão motivados apenas pelo desejo e pelos impulsos atrativos da afetividade e certas coisas que já advertem são metidas, desculpem a expressão, debaixo do tapete e avançam para o matrimónio
sem nunca as terem verdadeiramente ponderado, avaliado, e depois o resultado é que os matrimónios são inválidos, são nulos, não existiram. Portanto, o problema é que o deslumbramento inicial leva a procurar esconder ou relativizar muitas coisas. Ele vai mudar, ela vai mudar. E assim pensam que se evitam as divergências. Limitam-se apenas a adiar as dificuldades que virão logo a seguir à realização do matrimónio. Fala-vos a minha experiência pessoal de 40 anos de atividade judicial neste âmbito da nulidade dos matrimónios. Portanto, aqui, mais uma vez, o Papa está a tentar dar solução a um problema que é sério e que pode ser prevenido. Os noivos deveriam ser incentivados e ajudados a expressar o que cada um espera do matrimónio, entender o que é o amor e o compromisso, aquilo que desejam cada um do outro, o tipo de vida em comum que querem projetar, e assim por diante. Não há nada de mais volúvel, precário e imprevisível que o desejo. E nunca se deve encorajar uma decisão de contrair matrimónio se não se aprofundaram outras motivações que confiram a este pacto reais possibilidades de validade e, consequentemente, de estabilidade. Portanto, reparem, outra área importantíssima que o Papa acaba de nos apresentar. E por isso, no caso de, com clareza, reconhecermos os pontos fracos um do outro, no caso dos noivos, não é preciso que se deixem, que se abandonem, que desistam. É necessário ajudá-los a desenvolver o melhor da sua personalidade, a contrabalançar o peso das fragilidades e com um decidido interesse em promover cada um como ser humano capaz de enfrentar estas dificuldades. Portanto, aquilo que o Papa nos recomenda é exatamente isto, e passo a dizer: deve ser possível detectar os sinais de perigo que poderá apresentar uma relação desta natureza. E por isso, para encontrarem, antes do matrimónio, os meios que permitam enfrentar estes problemas com bom êxito. Porque depois de casados já não há nada a fazer. Infelizmente, muitos chegam às núpcias sem se conhecerem. Limitaram-se a divertir-se juntos, a fazer experiências juntos, mas não a enfrentarem o desafio de se manifestarem e darem a conhecer a si mesmos um ao outro e a aprenderem quem é realmente aquele com quem se querem comprometer para o resto da vida. Estão a perceber a importância que isto tem. Ora bem, compreende-se agora porque é que o Papa insiste numa preparação próxima com acompanhamento mais prolongado que os noivos devem procurar no caminho para o matrimónio. Para assumirem esta experiência como uma vocação que os lança para a frente, com uma decisão firme e realista de atravessarem juntos as provações e os momentos difíceis. É evidente que se o começam a fazer já enquanto noivos, saberão fazê-lo também depois enquanto marido e mulher. E da nossa parte, a este vínculo da pastoral matrimonial, se nós oferecermos elementos que os ajudem a amadurecer o amor e a superar os momentos duros, só estaremos a ajudá-los a ser, no futuro, boas famílias. Estas nossas contribuições, devo dizer, não são apenas convicções doutrinais, nem se podem reduzir a preciosos recursos espirituais que a Igreja sempre oferece. Mas atenção, devem ser também percursos práticos
conselhos bem encarnados, estratégias tomadas da experiência, orientações psicológicas. Tudo isto, ao fim e ao cabo, cria uma pedagogia do amor que não pode ignorar a sensibilidade atual dos jovens e, em grande parte, a sua imaturidade para os conseguir mobilizar interiormente para uma vida e uma experiência mais madura. Naturalmente, o Papa diz a terminar que também durante este período os devemos ajudar a procurar a reconciliação sacramental, que lhes permita colocar os pecados e os erros da vida passada e da própria relação pré-matrimonial sob o influxo do perdão misericordioso de Deus e da sua força santificadora e sanadora. Ora bem, e passamos agora sempre dentro desta área da preparação, à preparação da celebração. Creio que vós todos tendes experiência, quer os casais, quer os sacerdotes e os diáconos que aqui nos encontramos, de que a preparação próxima do matrimónio tende a concentrar-se nos convites, na roupa, no vestido da noiva, sobretudo, na festa com os seus inumeráveis detalhes e gastos que consomem tanto os recursos económicos como as energias e a alegria. Nós sabemos quantos noivos chegam desfalecidos e exaustos ao casamento. Em vez de dedicarem o melhor das suas forças a preparar-se como casal para o grande passo que juntos vão dar, muitas vezes estão já cansados antes mesmo de chegarem a casar. O Papa diz aqui uma frase muito bonita aos noivos, que é o seguinte: queridos noivos, tende coragem de ser diferentes. Não vos deixeis devorar pela sociedade do consumo e da aparência, dando prioridade ao amor mútuo e à vossa formalização diante um do outro. O que importa é o amor que vos une, fortalecido e santificado pela graça. Vós sois capazes de optar por uma festa austera e simples para colocar acima de tudo o amor. Ora bem, aqui também nós, agentes pastorais e as famílias, temos responsabilidade, bem como toda a comunidade. Podemos ajudar os jovens e os noivos a fazer esta prioridade que é o amor em vez das exterioridades e das festas. Lembremos-nos, diz ainda o Papa a concluir esta chamada de atenção aos noivos, que um compromisso tão grande como este expresso no consentimento matrimonial e na união dos corpos que consumam o matrimónio, que se trata de dois batizados e por isso são dois batizados que se estão a preparar depois exatamente da iniciação cristã para serem uma família cristã. E tudo isto deve ser interpretado como sinal do amor do Filho de Deus, feito carne e unido com a sua Igreja em aliança de amor. Afinal, o modelo de qualquer família é o próprio Cristo que desposou por amor, entregando a sua vida pela Igreja. Portanto, gostava que tivéssemos todos muita consciência de que se os noivos não percebem o peso teológico e espiritual do consentimento, que ilumina o significado de todos os gestos sucessivos, até que a morte os separe, corre-se o risco de passar por cima daquilo que é o mais importante. O sentido do consentimento, que mostra uma liberdade e uma fidelidade que não se opõem uma à outra. Aliás, que se apoiam reciprocamente, quer nas relações interpessoais, quer nas relações sociais.
A honra à palavra dada, a fidelidade à promessa nupcial não se podem comprar nem vender. Não podem ser impostas com força nem guardadas sem sacrifício. Pelo contrário, aos noivos temos de ajudá-los a darem-se conta de que o sacramento não é apenas um momento que depois passa. Não é parte do passado nem das recordações que se veem depois nos álbuns das fotografias. Mas o momento do sacramento é apenas o primeiro momento de uma inteira vida que se deve refletir e crescer na vida matrimonial de maneira permanente e ao longo dos anos. Digam lá se não vos faz sentir uma certa inveja, se calhar até vos apetecia agora casar outra vez a partir desta visão e fazer da vossa experiência matrimonial e familiar uma coisa bem em conformidade com isto. Mas como eu sei que estou a falar para muitas pessoas que estão comprometidas nos CPMs, na pastoral familiar, nas famílias novas, no acompanhamento das famílias em crise, dos noivos, etc., pensei que era importante que todos tomássemos consciência disto. E eu, a terminar praticamente este subcapítulo, usando as palavras do Papa, gostaria de dizer: como seria bom que os noivos chegassem ao matrimónio depois de terem rezado juntos, um pelo outro, pedindo ajuda a Deus para serem fiéis e generosos, perguntando ambos junto a Deus o que espera deles e, inclusive, consagrando o seu amor diante de Maria, que é modelo da família. Também nós que os acompanhamos na preparação do matrimónio, os deveríamos orientar para que saibam viver estes momentos de comunhão recíproca e de oração que a todos fazem muito bem. Só nesta base, a liturgia nupcial pode ser um momento único que se vive no contexto familiar e social de uma festa, e não apenas de uma festa que acaba depressa e deixa todos cansados e tristes por ter acabado, quando afinal deve deixar todos alegres e entusiasmados, porque aquele foi apenas o primeiro dia da nova vida daquele casal. Ora bem, vamos avançando, estamos a caminho, não já do fim, mas a curto prazo, sim, desta primeira parte do capítulo, e agora entramos no último subcapítulo, que é o acompanhamento nos primeiros anos da vida matrimonial. Gostaria de saber se muitos dos que aqui estão tiveram acompanhamento nos primeiros anos da vida matrimonial. Ou se hoje sentem que lhes teria sido muito vantajoso e útil se o tivessem tido. Pois bem, se não o tiveram, ao menos que hoje todos nós que aqui estamos nos possamos empenhar para que outros, os noivos de hoje e os novos casais de hoje, possam ter este acompanhamento nos seus primeiros anos de vida matrimonial. Diz o Papa: temos de reconhecer como um grande valor que se compreenda que o matrimónio é uma questão de amor. Só se podem casar aqueles que se escolhem livremente e se amam. Apesar disso, se o amor se reduzir a mera atração ou a uma vaga afetividade, isto faz com que os cônjuges sofram de uma extraordinária fragilidade quando a afetividade entra em crise ou a atração física diminui. Torna-se, por isso, indispensável o acompanhamento dos esposos nos primeiros anos de vida matrimonial, para enriquecer e aprofundar a decisão consciente e livre de se pertencerem e amarem até ao fim. Assim, diz o Papa, os recém-casados têm de completar aquele percurso, como dissemos nos
itinerários catecumenais que deveria ter sido feito durante o noivado. E se não fizermos o noivado desta maneira, ao menos que façamos o acompanhamento dos primeiros anos de casado. O Papa continua e diz aos noivos: por outro lado, quero insistir que um desafio da pastoral familiar é ajudar a descobrir que o matrimónio não se pode entender como acabado. Não acabou no dia do casamento, apenas começou. A união é real, é irrevogável e foi confirmada e consagrada pelo sacramento do matrimónio. Mas ao unir-se, os esposos tornam-se protagonistas, senhores da sua própria história e criadores de um projeto que deve ser levado para a frente conjuntamente. É preciso pôr de lado as ilusões e aceitá-lo como é, inacabado, chamado a crescer em caminho. Quando o olhar sobre o cônjuge é constantemente crítico, e às vezes começa logo no princípio, isto indica que o matrimónio não foi assumido também como um projeto a construir juntos, com paciência, compreensão, tolerância e generosidade. Isto faz com que o amor seja substituído pouco a pouco por um olhar inquisidor e implacável pelo controle dos méritos e direitos de cada um, pelas reclamações, a competição e a autodefesa. Mas a isto ainda podemos chamar de matrimónio. Deste modo, tornam-se incapazes de se apoiarem um ao outro para o amadurecimento de ambos e para o crescimento da união. E nos tempos de hoje, a solução imediata é o divórcio. Quantos divórcios poderíamos evitar se acompanhássemos os noivos nos primeiros anos da sua vida conjugal? Lembremos-nos de que o sim que deram os noivos um ao outro é o início de um itinerário cujo objetivo se propõe superar as circunstâncias que surgirem e os obstáculos que se interpuserem. A bênção recebida é uma graça e um impulso para este caminho que deve estar sempre aberto à conversão e à mudança. O Papa agora, como é muito concreto e pedagogo, diz: lembro-me de um refrão que dizia que a água estagnada corrompe-se, estraga-se. O mesmo acontece com a vida do amor nos primeiros anos do matrimónio. Quando fica estagnada, cessa de mover-se, perde aquela inquietude sadia que a faz avançar. A dança conduzida com aquele amor jovem, a dança com aqueles olhos iluminados pela esperança, não deve nunca parar. Então, este caminho de acompanhamento dos jovens esposos implica passar por diferentes etapas que convidam a doar-se com generosidade, do impacto inicial caracterizado por uma atração cedidamente sensível, passar à necessidade do outro sentido como parte da vida própria. Daqui passa-se ao gosto pela pertença mútua, seguido pela compreensão da vida inteira como um projeto de ambos, pela capacidade de colocar a felicidade do outro acima das necessidades próprias e pela alegria de ver o próprio matrimónio como um bem, não só para os próprios, mas também para a sociedade. Em cada nova etapa da vida matrimonial, é preciso sentar-se e falar, acordar entre si tudo o que devem ser, tudo o que devem viver, para que não haja nem vencedores nem vencidos, mas ganhem ambos. No lar, as decisões não se tomam unilateralmente, mas ambos devem compartilhar a responsabilidade pela família. Cada lar é único e cada síntese conjugal é diferente. Já estamos todos a perceber que
uma das causas que leva a rupturas matrimoniais é ter expectativas demasiado altas sobre a vida conjugal. Quando não descemos à terra e não nos consideramos pessoas normais, enquanto não descobrimos a realidade limitada e problemática das nossas vidas, não estamos em condições de assumir o matrimónio como um caminho de amadurecimento, onde cada um dos cônjuges é um instrumento de Deus para fazer crescer o outro. É lindo, lindo isto que o Papa diz aos noivos e que nós devemos aprender a ajudá-los a descobrir e a realizar. Cada matrimónio é, afinal, uma história de salvação, o que supõe, a partir de uma fragilidade, que graças ao dom de Deus e uma resposta criativa e generosa, pouco a pouco vai dando lugar a uma realidade cada vez mais sólida e preciosa. Afinal, aquilo em que temos que nos tornar é num verdadeiro homem e numa verdadeira mulher capaz de moldar-nos na própria identidade através do amor, que é uma realidade sempre a construir. Com efeito, mesmo nos momentos difíceis, o outro volta a surpreender e abrem-se novas portas para se reencontrar no caminho, como se fosse a primeira vez. E em cada nova etapa, tornam a plasmar-se um ao outro. O amor faz com que um espere pelo outro, exercitando aquela paciência própria do artesão que cada um de nós herdou de Deus. É verdadeiramente belíssima a maneira como o Papa aborda esta questão. De acordo, naturalmente, com o caráter pessoal e humanamente completo do amor conjugal, o justo caminho para o planeamento familiar pressupõe o diálogo consensual entre os esposos, o respeito dos tempos e a consideração da dignidade de ambos os membros do casal. O Concílio Vaticano II diz, de facto, que quanto mais os esposos se procurarem ouvir na sua consciência e a Deus e aos seus mandamentos, tanto mais serão capazes de se acompanhar espiritualmente um ao outro. Os cônjuges, aliás, segundo o Concílio, de comum acordo e com esforço comum, formarão retamente a própria consciência, tendo em conta o seu bem próprio e o dos filhos, já nascidos ou a nascer, sabendo ver as condições de tempo e da própria situação, e tendo finalmente em consideração o bem da comunidade familiar, da sociedade temporal e da própria Igreja. São, aliás, os próprios esposos que, em última instância, devem, diante de Deus, tomar estas decisões. E agora, mesmo a terminar os últimos números desta primeira parte do capítulo, o Papa fala de alguns recursos. Ora bem, os padres sinodais, diz o Papa, afirmaram que os primeiros anos de matrimónio são um período vital e delicado, durante o qual os cônjuges crescem da consciência dos desafios e do significado do matrimónio. Daí a necessidade do acompanhamento pastoral, que continue depois da celebração do sacramento. É preciso sublinhar a importância da espiritualidade familiar, da oração, da participação na Eucaristia dominical, animar os cônjuges a reunirem-se regularmente para promover o crescimento da vida espiritual e a solidariedade das exigências concretas da vida. Este caminho, ao fim e ao cabo, é uma questão de tempo. É com o passar dos anos que ele se concretiza. Portanto, o amor precisa de tempo disponível e gratuito, colocando outras coisas em segundo lugar. Agora reparem esta beleza do Papa. Faz falta tempo para dialogar, abraçar-se sem pressa, partilhar projetos, escutar-se,
olhar-se nos olhos, apreciar-se, fortalecer a relação. Quantos jovens, noivos ou casados fazem isto? Ora bem, nós, agentes pastorais e os grupos de famílias que trabalhamos e ajudamos casais jovens ou frágeis a aprenderem a encontrar-se nestes momentos, a pararem diante um do outro e, inclusive, a partilhar momentos de silêncio que os obriguem a sentir a presença do outro cônjuge, precisamos de estar conscientes de que este é um percurso que nós próprios temos de fazer para sermos capazes de ajudar os outros a fazê-lo também. Os esposos têm assim uma boa experiência de treino nesta linha. Podem oferecer os instrumentos práticos que lhes forem úteis. A programação dos momentos para estar juntos, sem nada exigir. Os tempos de recriação com os filhos. As várias maneiras de celebrar coisas importantes. Os espaços de espiritualidade partilhada. Mas podem também ensinar recursos que ajudam a encher de conteúdo e sentido tais momentos para se aprender a comunicar melhor entre si. Aos casais jovens, diz o Papa, deve-se animar também a criar os seus próprios hábitos que proporcionem uma salutar sensação de estabilidade e proteção e que se constroem com uma série de rituais diários compartilhados. Reparem até onde vai o Papa descendo ao concreto. É bom dar-se sempre um beijo pela manhã, benzer-se todas as noites, esperar pelo outro e recebê-lo à chegada, ter alguma saída juntos, compartilhar as tarefas domésticas. Ao mesmo tempo, porém, é bom vencer a rotina com a festa, não perder a capacidade de celebrar em família, alegrar-se e festejar as experiências belas, precisam de partilhar surpresa pelo dom de Deus e alimentar juntos o entusiasmo pela vida. Queridos amigos, estamos a terminar. É uma maratona maravilhosa esta exortação do Papa e estes conselhos concretos que ele nos dá. E agora, a terminar, fala ainda mais em concreto para nós, pastores, e para nós, famílias, que nos ocupamos da pastoral familiar. Nós, pastores, diz o Papa, devemos animar as famílias a crescerem na fé. Para isso é bom incentivar a confissão frequente, a direção espiritual, a participação em retiros. Mas há que convidar também a criar espaços semanais de oração familiar, porque toda a família que reza unida permanece unida. Ao mesmo tempo, convém incentivar cada um dos cônjuges a sós diante de Deus, porque cada qual tem as suas cruzes secretas. Porque não contar a Deus o que perturba o coração, ou pedir-lhe a força para curar as próprias feridas e pedir as luzes necessárias para poder cumprir o próprio compromisso. O Papa recomenda ainda, de acordo com os padres sinodais, que toda a pastoral familiar se deixe moldar interiormente e formar os membros da Igreja doméstica através da leitura orante e eclesial da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é não só uma boa nova para a vida privada das pessoas, mas também um critério de juízo e uma luz para o discernimento dos vários desafios que têm de enfrentar os cônjuges e as famílias. E agora, mesmo a terminar, o Papa diz que cada um dos cônjuges deve ser capaz de fazer este caminho, sendo sempre capaz de esperar pelo outro, porque os cônjuges têm ritmos diferentes. Às vezes, até nas famílias, um é batizado e o outro não, um é praticante e outro não. Seja como for,
o cônjuge não crente ou não praticante deve ser tornado feliz, deve ser aliviado nos seus sofrimentos, e o outro cônjuge deve partilhar com ele um verdadeiro caminho de santificação. E mesmo a terminar, o Papa diz que as paróquias, os movimentos, as escolas e outras instituições da Igreja podem desenvolver várias mediações para apoiar e reavivar as famílias. Através de reuniões de casais, vizinhos ou amigos, breves retiros para casais, conferências de especialistas sobre problemáticas concretas da vida familiar, centros de aconselhamento conjugal, agentes missionários preparados para falar aos casais acerca das dificuldades e das provações familiares, consultas sobre diferentes situações familiares, assim por diante. Estes grupos proporcionam a ocasião de dar, de viver a abertura da família aos outros, de partilhar a fé, mas ao mesmo tempo são também meio para fortalecer os cônjuges e fazê-los crescer. É verdade, e agora estamos exatamente no último número desta primeira parte, é verdade que muitos casais de esposos desaparecem da comunidade cristã depois do matrimónio. E com frequência, diz o Papa, desperdiçamos algumas ocasiões em que eles voltam a estar presentes e nas quais poderíamos tornar a propor-lhes de forma atraente o ideal do matrimónio cristão e aproximá-los a espaços de acompanhamento. O Papa está a referir-se, por exemplo, ao batismo de um filho, à primeira comunhão, ou quando participam num funeral ou num casamento de um parente ou amigo. Quase todos os casais voltam a aparecer nestas ocasiões que se poderiam aproveitar melhor. Outro caminho de abordagem é a bênção das casas ou a visita de uma imagem peregrina que dão oportunidade para desenvolver um diálogo pastoral sobre a situação da família. E o Papa termina esta primeira parte e a nossa sessão de hoje dizendo o seguinte: hoje a pastoral familiar deve ser fundamentalmente missionária, em saída, por aproximação, em vez de se reduzir a ser uma fábrica de cursos a que poucos assistem. Perceberam bem? A pastoral familiar deve ser fundamentalmente missionária, os missionários somos nós, em saída, e quem é chamado a sair somos nós, por aproximação, e quem é chamado a aproximar-se dos noivos somos nós, ou dos casais novos, em vez de nos reduzirmos a grupos de CPM ou outros parecidos a que poucos assistem. Muito bem, terminei a minha sessão de hoje. Peço desculpa se vos cansei excessivamente, é que às vezes o meu entusiasmo leva-me a falar, se calhar até um bocadinho depressa demais. Mas devo dizer que o primeiro apaixonado por estas coisas todas sou eu. E recordo-me que se eu não vibrar com isto, dificilmente ajudarei as famílias a vibrarem com aquela que é a vocação deles. Espero que muitos de vocês que me ouviram tenham tido ocasião de se apaixonarem, tal como eu, por esta maravilhosa exposição que o Papa nos fez sobre a pastoral familiar.